Eu trago essa imagem, né, que é o fundo. A gente tem toda a América, né, de cima para baixo, América do Norte, América Central e América do Sul. Aí estão observando bem, né? E o que foi essa independência na América Espanhola? Ao lado eu trago uma imagem, é isso, de toda a América, né, com os países depois das revoluções e o período de sua independência, né? A independência das colônias espanholas na América ocorreu quase 300 anos de domínio colonial e resultou na formação de 18 novos países. 300 anos é muita coisa, né? Então, nosso continente ficou durante 300 anos sob o domínio de alguns países da Europa, o que deixa marcas profundas até hoje, né, dessa colonização. Hoje a gente, historiador, trabalha muito sobre decolonizar algumas coisas, alguns pensamentos, né, alguns comportamentos, né, leituras, né? Vamos lá? Sobre a América Espanhola, né? O Brasil foi colonizado pelos portugueses, estão lembrados? Vamos lá. Causas, né? As independências das colônias da América Espanhola ocorreram ainda no século XVIII, quando as ideias como liberalismo e autonomia começavam a conquistar as elites crioulas, né? As elites que já faziam parte dessas colônias, né? Além disso, podemos citar como causas a influência da independência dos Estados Unidos, que foi o primeiro, né? A independência que inclusive a gente estudou ano passado, até a aula passada, não é isso? O desejo de subsidiar o pacto colonial pelo livre comércio, né? A expansão do Império Napoleônico, que ocupou a Espanha e destituiu o reino de Fernando VII, né? O apoio militar do Haiti e o apoio financeiro da Inglaterra. As primeiras ações militares receberam duas repressões da metrópole, quer dizer, a metrópole não queria perder essas colônias que traziam tanto lucro para elas. Então, todas as rebeliões foram muito severas, né? Elas tiveram forte força repressiva, né? Embora tenham ocorrido de maneira desorganizada, intempestiva, ajudaram os moradores das colônias a questionarem o sistema de exploração e criaram condições para as futuras guerras. Entre os mais importantes movimentos estão os liderados por Tupac Amaru II, que lutou a partir de 1780 pela independência do território peruano. No primeiro levante, 60 mil índios foram mortos pelos espanhóis e Tupac, né? O Tupac Amaru foi preso e executado, né? Porque essa forte repressão das metrópoles era uma forma principalmente de punir quem estava à frente, quem era o líder. Então a morte com certeza era uma das penas, no caso, né, da punição. A partir de 1783, revoltas semelhantes ocorreram e foram igualmente reprimidas na Venezuela e no Chile. Estamos falando do Peru, né? O principal líder venezuelano foi Francisco de Miranda, né? De 1750 a 1816. E em 1806 deu os primeiros passos para a independência das colônias da Espanha. Miranda conseguiu o modelo norte-americano e também haitiano quando os escravos se libertaram da França. Então, mais uma vez aparece a independência dos Estados Unidos como uma forte influência, né, para os outros países, para as outras colônias ao longo da América, né? Eu trago essa imagem aí, né, com essa divisão, as rebeliões fracassadas que ocorreram de 1810 a 1816. E nessa imagem aí a gente tem o Padre Hidalgo ao centro, né, de negros, clara contra os espanhóis no México em 1810. A ascensão de José Bonaparte de 1778 a 1844 ao trono espanhol, em 1808 intensificou o processo de libertação, né? Os espanhóis fiéis ao rei se reuniram em Cádiz para resistir ao domínio francês. Por sua parte, os crioulos, através dos cabildos, garantiram sua lealdade ao rei Fernando VII, ao não reconhecer José Bonaparte como rei da Espanha. Esse já foi um movimento fracassado. O movimento dos crioulos, porém, passou de lealdade para o entendimento de que podiam ser emancipados
e movimentos por liberdade se intensificaram a partir de 1810. Então, isso foi um pontapé para novas revoluções. Ao contrário do que ocorreu com o Brasil, né, nesse primeiro momento, os movimentos de independência não contavam com o auxílio da Inglaterra. Afinal, esse país estava em luta contra o Império Napoleônico. Em 1815, quando Napoleão foi derrotado pelas tropas inglesas, as colônias espanholas receberam apoio para a independência concedido pela Grã-Bretanha, né, a Inglaterra. Com interesse em novos acordos comerciais, a Inglaterra apoiou os levantes que começaram em 1817 e perduraram até 1824. Continuando aí. Agora a gente vai falar sobre as rebeliões vitoriosas que ocorreram de 1817 a 1824. Em 15 de junho de 1813, Simão Bolívar assina um decreto de guerra até a morte a todos os espanhóis. Então, quer dizer, Simão Bolívar vai decretar guerra aos espanhóis, que era a metrópole. Quando a gente fala de metrópole, nesse caso a gente está falando sobre os espanhóis, sobre Espanha. Entre as principais lideranças está Simão Bolívar, né, cuja campanha militar resultou na independência da Colômbia, Equador e Venezuela. Veja que importância, né? A partir da Revolução de Simão Bolívar, surgiram 3 países aqui na América do Sul: Colômbia, Equador e Venezuela. Em troca do apoio militar fornecido pelos haitianos, Bolívar se comprometeu em abolir a escravidão em todos os territórios que conquistasse. Por quê? Não só no Brasil ocorria a questão do tráfico negreiro, mas também toda a América, né, trazida da África pelos colonizadores até a América. A independência da Argentina, Chile e Peru foi comandada por José de San Martín, né? Ambos os líderes se encontraram em Guayaquil em 27 de julho de 1822, a fim de combinar estratégias políticas para os novos países. Veja que interessante, 2 líderes, né? E daí surgiram 6 países. Como foi importante a imagem desses líderes também. Quando a maioria das colônias espanholas já haviam feito sua independência, os Estados Unidos proclamavam a doutrina Monroe. Com o lema América para os americanos, a doutrina resumia-se no combate a intervenções de caráter militar dos países europeus, as nações do continente americano. Décadas mais tarde, seriam os americanos que fariam o mesmo, expulsando os espanhóis de Porto Rico e Cuba. Consequências, né? Apesar de seu desejo de líderes como Simão Bolívar, as colônias espanholas se fragmentaram em vários países após a Conferência do Panamá. A aristocracia crioula passou a governar os estados soberanos e emancipados, né? A economia continuou a ser baseada na exploração de matérias-primas e ser dependente da produção industrializada das nações europeias. Por quê? Porque aqui não tinha essa produção industrial, né? Todas as colônias aqui eram exploradas ao máximo por matéria-prima. Então, todos esses países da América do Sul ficavam dependentes dessa produção industrial que vinha ainda das metrópoles. Manutenção da estrutura colonial, onde os brancos eram elite, os índios e mestiços e negros eram considerados inferiores, né? Resumo. Eu trago aí para vocês sobre a independência dos vários países, né, até 1903, certo? O Brasil foi um dos últimos, né, em 1822, estão vendo lá. E aí eu vou terminar com essa imagem aqui. Queria que vocês prestassem atenção da América, principalmente a América do Sul, tem Estados Unidos bem lá em cima, principalmente do lado direito. E as datas, né, em que os países ficaram independentes. Brasil 1822, Venezuela 1819, Colômbia 1819, Peru 1824, Bolívia 25, aí por aí vai. Espero que vocês tenham gostado, não é isso? Lembrando, sempre dúvida, pergunta, até mesmo sugestão, né? Se estão entendendo, se estão gostando das aulas, se eu estou falando bem, porque eu falo bem rápido, se está dando para entender, né? Espero vocês enviem as dúvidas no privado, sempre colocando o nome e a turma para ficar mais fácil, tá certo? Um abraço e até mais.